Olá galera, bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos gravar, não aqui na horta, porque aqui eu estou colhendo minhas pimentas, tá? Mas eu vou fazer um vídeo especial para vocês sobre Simple Present. Fique aí conosco, já aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e pegue papel e caneta que agora nós vamos estudar Simple Present. Ok, vamos ver aqui uma pimenta aqui. Tá boa, né? Já pegou o papel aí? Então vamos para a aula. Olá pessoal, agora vamos começar a nossa aula sobre Simple Present. Para nós entendermos sobre Simple Present, primeiro nós temos que responder algumas questões, né? A primeira delas é quando acontece a ação no presente. Geralmente quando eu pergunto isso ao aluno, ele fica meio que vendido, né? Eles falam, quando a coisa está acontecendo, né? Então, quando eu devo usar o presente na minha fala, né, ou na minha escrita. Então, para isso, nós devemos pensar que cada ação ela acontece no tempo cronológico. E o tempo cronológico está relacionado diretamente ao tempo verbal. Por isso que tem esse nome, né, tempo verbal. Então, 1 segundo antes da ação acontecer é futuro, pois a ação ainda não aconteceu. 1 segundo depois, ou seja, 1 segundo depois da ação acontecer, já é passado, né? Pois a ação já aconteceu. Imagine um carro de corrida, né, que 1 segundo é dividido em 1000 pedaços, né? 1 milésimo de segundo. Então, onde fica o presente? Se 1 milésimo de segundo antes da ação acontecer é futuro, e 1 milésimo de segundo depois da ação acontecer já é passado. Então, onde que está o futuro, né? Essa pergunta, ela vem se arrastando, né? As pessoas vêm carregando essa pergunta por muito tempo, né? Então, quando usar o Simple Present, então? Imagine só, se eu tenho aí um tempo onde algumas frações de segundo antes da ação acontecer ainda não é ele. E umas frações de segundos depois da ação acontecer já não é ele mais, né? Onde ele está? Então, talvez seja agora, pois a ação esteja acontecendo. Não. Quando a ação está acontecendo é Present Continuous ou Present Progressivo. Essa resposta geralmente é uma resposta que o aluno dá para mim, né? Quando eu pergunto ao aluno, geralmente ele diz, não é agora, não é uma coisa que está acontecendo agora. Então nós temos que lembrar que quando a coisa está acontecendo, não é presente simples, e sim present continuous ou present progressivo, que em português nós chamamos de gerúndio, né? O gerúndio em português. Isso aí é um tema para uma outra aula nossa. Os alunos, quando eu começo a dizer, os alunos falam isso aí mesmo, minha cabeça deu um nó, porque é muito pequeno. Como é que eu digo que o presente é o presente, sendo que é um espaço, um intervalo de tempo muito pequeno, né? Então, olha, fiquem calmos, porque agora vamos desvendar esse mistério. O presente é usado para as ações que nós sempre fazemos. Então, aquelas ações que acontecem em nossa vida, que nós praticamos sempre, como andar ou caminhar, né? We walk every day, né? Nós caminhamos todos os dias. É uma ação que sempre vai acontecer na minha vida, né? Principalmente na vida desse casal, que eu mesmo não estou caminhando muito esses dias não, mas esse casal, eles caminham sempre, uma ação que eles sempre eles realizam, embora eles não estejam no momento da fala praticando essa ação. Eles podem usar no presente a expressão nós estamos caminhando
né? Ou nós caminhamos todos os dias. We walk every day. Nós caminhamos todos os dias. Ou ainda, I wake up too early. I wake up too early. Eu acordo muito cedo. Ela acorda muito cedo só hoje? Não. É uma ação que sempre acontece na vida dela. É uma ação que sempre vai estar acontecendo. Ela sempre acorda muito cedo. Tá? Ou ainda, I study English every week. Eu estudo inglês toda semana. Então, novamente frisando, uma ação que sempre acontece, eu vou usar o presente. Embora ela não esteja estudando agora, ela pode dizer no presente que estuda inglês toda semana. A primeira observação: para cada forma frasal no presente, afirmativa ou afirmativo, em inglês, né, em English, negativa, negativo, interrogativa, interrogativo, temos duas formas a serem seguidas de acordo com o sujeito de cada frase. Uma para os sujeitos he, ele, she, ela, it, pronome neutro, e outra para o sujeito, os sujeitos I, eu, you, você, we, nós, e they, eles ou elas. Forma afirmativa para he, she, it. Como é que é essa forma? Primeiro vem sujeito, mais verbo, mais as letras S, ES ou IES. Em português, quando nós acrescentamos algo no final da palavra, nós chamamos de sufixo. Então, isso aí são os sufixos, mais complemento. Ok? Para sabermos se adicionamos ao verbo na forma afirmativa os sufixos S, ES ou IES, devemos seguir algumas regras. Vejamos. Regra número 1. Regra geral. Verbo mais S. Ou seja, se o verbo que nós estamos observando, que nós estamos usando, ele não se encaixar na regra 2 e na regra 3, ele vem para a regra 1, que é a regra geral, que só aumenta o S. Vamos para alguns exemplos. To eat, comer. Eat, come. Ele come, ela come. Sofia eats an apple per day. Sofia come uma maçã por dia. To walk, caminhar. Walk, caminha. Ele caminha, ela caminha. He walks faster than me. Ele caminha mais rápido que eu. To speak, falar. Speak, fala. Ele fala, ela fala. She speaks Portuguese. Ela fala português. To print, pintar. Prints, pinta. Ele pinta, ela pinta. Anne prints very well. Anne pinta muito bem. To learn, aprender. Learns, aprende. Ele aprende, ela aprende. The dog learns if you teach. O cachorro aprende se você ensinar. To want, querer. Wants, quer. Ele quer, ela quer. It wants to sleep in my bed. Ele quer dormir na minha cama. Regra número 2. Verbos terminados com Y precedidos de consoante é igual menos o Y mais IES. Geralmente, quando eu escrevo essa regra, os alunos falam: professor, está virando matemática, né? Isso aí está virando matemática, porque está parecendo uma expressão matemática.
né? Mas na verdade dá uma forma matemática mesmo. Você vai ter que tirar o y, ou seja, menos o y, e somar, ou seja, adicionar IES. Quando o verbo terminar em y e tiver uma consoante antes. Exemplo: to cry, chorar ou gritar. Cries, chora ou grita. The baby cries every night. O bebê chora toda noite. To study, estudar. Studies, estuda. She studied German. Ela estuda alemão. To fly, voar. Flies, voa. The eagle flies high. A águia voa alto. To dry, secar. Dries, seca. He dries the floor. Ele seca o chão. To reply, replicar, responder. Replies, replica, responde. My son replies my decision. Meu filho responde minhas decisões, ou replica minhas decisões. Regra número 3. Verbos terminados em O, X, S, SS, CH, SH e Z. Apenas acrescenta-se ES. Exemplo: to fish, pescar. Fishes, pesca. The cat fishes many fishes. Olha só o nó que deu aqui, né? Fish, pescar. Fish, peixe. Eita, fishes, que é peixes. O gato pesca muitos peixes. To teach, ensinar. Teaches, ensina. She teaches Italian. Ela ensina italiano. To wash, lavar, escovar. Washes, lava, escova. The boy washes his teeth. O garoto escova os dentes dele. To do, fazer. Does, faz. He does the exercise. Ele faz o exercício. To kiss, beijar. Kisses, beija. Cleci kisses very well. Cleci beija muito bem. Segunda observação: o verbo to have, que significa ter, não aceita as regras do S, ES e ES no presente. Veja: I have, eu tenho. You have, ele. I have, eu tenho. You have, você tem. Ou no plural, vocês têm. He has, veja aí, coloquei em vermelho. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ela tem. We have, nós temos. They have, eles têm. Forma afirmativa para I, you, we e they. Sujeito mais verbo mais complemento. Na forma afirmativa para os sujeitos I, you, we e they, não devemos acrescentar nada ao verbo. Veja os exemplos. I love oranges. Eu amo laranjas.
You fish every weekend. Você pesca todo final de semana. We teach in a public school. Nós ensinamos na escola pública. They play soccer together. They play soccer together. Eles jogam futebol juntos. Forma negativa para he, she e it. Sujeito mais does, mais not, mais verbo, mais complemento. Veja aqui que nós acrescentamos aqui o auxiliar does e a palavra not. Quando vamos negar e o sujeito é igual ou equivalente a he, she ou it, faz-se necessário o uso do auxiliar does, mais o auxiliar de negatividade not, ou seja, does not, ou sua forma contrata does not, depois do sujeito. Vejamos alguns exemplos. My cat does not eat rice. Meu gato não come arroz. My kid does not like meat. Meu filho não gosta de carne. She does not go at school today. Ela não vai à escola hoje. Terceira observação. Veja que quando escrevemos na forma negativa, usamos o does not e o verbo perdeu o S da forma primativa. Isso deve acontecer sempre, pois o próprio auxiliar do presente do já recebeu a regra do S, pois a regra diz que os verbos terminados em O deve-se acrescentar ES. Quarta observação. O verbo auxiliar do ou a forma verbal does só vem na frase depois do sujeito com auxiliar de negatividade not. Se eles aparecerem depois do sujeito sem o not, significa que eles, nesta frase, não são auxiliares do simple present, e sim o verbo fazer. Forma negativa para I, you, we e they. Sujeito mais do not mais verbo mais complemento. Para escrevermos na forma negativa quando o sujeito for igual ou equivalente aos pronomes I, you, we ou they, devemos apenas acrescentar o verbo auxiliar do mais o auxiliar de negatividade not, ou seja, do not, ou ainda sua forma contrata don't, depois do sujeito. Vejamos alguns exemplos. I do not play guitar. Eu não toco violão. We do not plant corn. Nós não plantamos milho. They do not sing a song. Eles não cantam a canção. Take note. Quinta observação. A palavra not não significa não, pois a palavra não em língua inglesa é no. Portanto, a palavra not é apenas um auxiliar de negatividade. Forma interrogativa para he, she e it. Does mais sujeito mais verbo mais complemento
mais ponto de interrogação. Para escrevermos uma frase em língua inglesa na forma interrogativa, para os sujeitos igual ou equivalente a he, she ou it, devemos usar o verbo auxiliar does antes do sujeito e o ponto de interrogação, question mark, no final da sentença. Não devemos esquecer de que, nesta forma frasal, não acrescentamos a regra do S ao verbo. Veja alguns exemplos. Does he work in the bank? Ele trabalha no banco? Does she wear red dress always? Ela usa vestido vermelho sempre? Does lion run faster than zebra? O leão corre mais rápido que a zebra? Forma interrogativa para I, you, we, they. Do mais sujeito, mais verbo, mais complemento, mais o ponto de interrogação. Da mesma forma, para escrevermos uma frase em língua inglesa na forma interrogativa, para os sujeitos igual ou equivalente a I, you, we ou they, devemos usar o verbo auxiliar do antes do sujeito e o ponto de interrogação, question mark, no final da sentença. Vejamos alguns exemplos. Do I cry with her? Eu gritei com ela? Do you talk with them? Você conversa com eles? Do we like goat milk cheese? Nós gostamos de queijo de cabra? Forma interrogativa para I, you, we, they é igual do mais sujeito, mais verbo, mais complemento, mais o ponto de interrogação. Do they do the active about the coronavirus? Eles fazem atividades sobre o coronavírus? Let's practice. Vamos praticar. Activities. Para responder essas atividades, você terá 50 minutos. Pause o vídeo contando 10 minutos para cada atividade após a explicação do professor e tente responder. Vamos lá. Letter A. Add in the verbs as, es or ies and translate. Adicione aos verbos s, es ou ies e traduza. Aqui eu selecionei 20 verbos. Você vai reescrever esses verbos adicionando as letras s, es ou ies de acordo com as regras que nós acabamos de estudar. Se você, aqui na atividade eu pedi para você traduzir, and translate. Mas se você conhece a palavra, eu peço que você não traduza, ok? Você vai traduzir somente a palavra que você não conhece, somente o verbo que você ainda não conhece, tá bom? Nós temos em língua inglesa, quanto menos em português escrever, melhor. Então você tem que ir diminuindo as traduções. Se você conhece o verbo, não precisa mais traduzir, você já sabe, tá ok? Então marca aí a partir de agora no seu relógio 10 minutos, né? E responda. Agora que você já respondeu a questões anteriores, vamos para a próxima. Letter B. Complete the sentences
using the verbs in the parentheses in the simple present tense. Aqui você vai completar as sentenças, as frases, usando os verbos que estão entre parênteses. Então você vai ver de que forma que você vai colocar esse verbo aí de acordo com os sujeitos. Se você vai acrescentar ou aquela regrinha do S ou não. Ok, então vamos para a próxima. Letter C. Answer the question using the information parentheses. Responda as questões usando as informações em parênteses. Aí eu tenho perguntas e na sua resposta você vai usar a informação entre parênteses. O que está entre parênteses você vai usar na sua resposta. Então nós temos aí 5 questõezinhas para você responder, ok? Bom trabalho. Letter C. Complete the dialogue using the verb in parentheses in the simple present tense. Aqui, parecido com a questão anterior, você vai completar usando os verbos que está entre parênteses. Só que aqui é um diálogo, né? São pequenos diálogos. Nós temos nessa plataforma aqui 2 diálogos. Aqui nós temos mais 2 diálogos, ok? E você vai fazer da mesma forma, ok? Então você marque 10 minutos para cada atividade dessa e tente responder. Se você conseguir responder em menos tempo, melhor ainda, ok? Thank you for watching and see you in the next class. Obrigado por assistir e vejo você na próxima aula.